O livro The Corrupting Sea, A Study of Mediterranean History, escrito pelos historiadores Peregrine Horton e Nicholas Purcell, é uma obra seminal sobre a história do Mediterrâneo. Publicado em 1910, o estudo oferece uma nova abordagem para entender a complexa ecologia humana e a história desta região, cobrindo um extenso período do início da Era Comum até a Idade Média. As principais ideias da obra são microecologias e diversidade ambiental. Os autores argumentam que o Mediterrâneo é uma região de enorme diversidade ambiental, caracterizada por múltiplas microecologias. Em vez de ser uma área homogênea, o Mediterrâneo é um mosaico de diferentes ambientes, cada um com suas peculiaridades geográficas e climáticas. Orden e Purcell focam em como as pessoas interagiram com esses ambientes ao longo do tempo, enfatizando a importância das adaptações locais para a sobrevivência e a prosperidade. Conectividade e redes de interação. Um dos principais conceitos do livro é a conectividade. Os autores sugerem que o Mediterrâneo se destaca não pela homogeneidade cultural ou ambiental, mas pela intensa rede de conexões entre diferentes comunidades e culturas ao longo da história. Essas redes foram facilitadas pelo mar, que servia como um meio eficiente de transporte e comunicação. O foco na conectividade ajuda a entender como o Mediterrâneo se desenvolveu como um espaço cultural e econômico interligado, mesmo em períodos de fragmentação política. Resiliência e persistência das estruturas locais. Os autores desafiam a visão tradicional de que a história do Mediterrâneo é dominada por civilizações imperiais, como Grécia, Roma e Bizâncio. Em vez disso, eles destacam a persistência das estruturas locais e das práticas tradicionais ao longo do tempo. Para Horden e Purcell, as comunidades mediterrâneas demonstram uma resiliência notável, adaptando-se a crises ecológicas, mudanças políticas e novas influências culturais, sem perder suas características locais. História econômica baseada na ecologia. Outro aspecto fundamental da obra é a análise da economia mediterrânea a partir de uma perspectiva ecológica. Os autores examinam como os recursos naturais e as condições ambientais influenciaram a produção agrícola, o comércio e o desenvolvimento urbano na região. Eles argumentam que, devido à variabilidade climática e à escassez de recursos em muitas partes do Mediterrâneo, o comércio e a troca foram essenciais para a sobrevivência das comunidades. Crítica à periodização tradicional. Orden e Purcell questionam as divisões tradicionais da história mediterrânea, como Antiguidade, Idade Média e Renascimento, argumentando que essas periodizações podem obscurecer continuidades importantes nas práticas sociais, econômicas e ecológicas. Em vez disso, eles sugerem uma abordagem mais fluida e de longa duração, longue durée, inspirada pelo historiador Fernand Braudel, que foca em padrões de longo prazo e mudanças graduais na história. Enfoque interdisciplinar. Finalmente, The Corrupting Sea se destaca por seu uso de uma abordagem interdisciplinar. Os autores combinam métodos da história, arqueologia, ecologia e antropologia para criar uma visão abrangente da vida no Mediterrâneo. Essa interdisciplinaridade permite que eles lidem com questões complexas, como a relação entre seres humanos e seu ambiente, de uma maneira mais detalhada e integrada. Em resumo, o livro apresenta o Mediterrâneo como uma região dinâmica e interconectada, cujas histórias locais e microecológicas são tão importantes quanto as narrativas das grandes civilizações que tradicionalmente dominam a historiografia da região. O livro The Corrupting Sea, A Study of Mediterranean History, de Peregrine Horton e Nicholas Purcell, está estruturado em duas partes principais. Cada uma é subdividida em capítulos que exploram diferentes aspectos da história e ecologia humana do Mediterrâneo. A seguir, apresento uma visão geral da estrutura dos capítulos. Parte 1. Configurações. Essa primeira parte se concentra nas bases conceituais e metodológicas do estudo. Os autores introduzem as premissas e o enquadramento teórico que sustentam suas análises. Capítulo 1. The Mediterranean and the New Thalassology. Neste capítulo, os autores discutem o conceito do Mediterrâneo como uma unidade histórica e ecológica, apresentando a ideia de talassologia, o estudo das sociedades marítimas. Eles contextualizam sua abordagem em relação aos estudos anteriores, especialmente a obra de Fernand Braudel, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II.
Capítulo 2, Fragments. Os autores exploram a diversidade ambiental e a fragmentação ecológica do Mediterrâneo. Eles introduzem o conceito de microecologias para explicar a enorme variabilidade de paisagens e ecossistemas na região e como isso moldou o desenvolvimento humano. Capítulo 3, Connectivity. Este capítulo foca na ideia de conectividade, um conceito central na obra. Orden e Purcell analisam as formas como as comunidades mediterrâneas se conectaram através de redes de comércio, migração e intercâmbio cultural, destacando a importância do mar como um meio facilitador de conexões. Capítulo 4, The Nature of Mediterranean Cities. Aqui os autores investigam o papel das cidades no Mediterrâneo, discutindo a urbanização e as características únicas das cidades mediterrâneas, como sua relação com o campo e sua dependência do comércio marítimo. Eles enfatizam a resiliência das estruturas urbanas ao longo do tempo. Parte 2, Práticas. A segunda parte do livro aborda como as práticas cotidianas e econômicas moldaram a vida no Mediterrâneo. Os autores examinam as atividades humanas em resposta às condições ambientais e suas adaptações. Capítulo 5, Systems of Production. Este capítulo analisa os sistemas de produção agrícola e econômica no Mediterrâneo. Os autores discutem as técnicas de cultivo, as práticas de manejo do solo e a adaptação das comunidades às variações climáticas e ambientais. Capítulo 6, Systems of Exchange. Aqui, Horden e Purcell exploram as redes de comércio e intercâmbio que uniram as diferentes comunidades do Mediterrâneo. Eles analisam as rotas comerciais, os produtos trocados e a importância das relações econômicas para a coesão da região. Capítulo 7, Risk and the Social Response. Este capítulo examina como as comunidades mediterrâneas lidaram com os riscos naturais e econômicos, como secas, fomes e crises políticas. Os autores analisam as estratégias de adaptação e resiliência desenvolvidas pelos habitantes para enfrentar esses desafios, destacando a importância das respostas sociais coletivas. Capítulo 8, The Longue Durée. Inspirado pela abordagem da Longue Durée, de Fernand Braudel, este capítulo final aborda as continuidades e mudanças de longo prazo na história do Mediterrâneo. Os autores sintetizam suas análises, destacando como as práticas locais e as estruturas econômicas se mantiveram resilientes e adaptáveis ao longo dos séculos, apesar das mudanças políticas e sociais. Os autores resumem os principais argumentos apresentados ao longo do livro, reiterando a importância das microecologias, da conectividade e das respostas sociais aos desafios ambientais. Epílogo. O epílogo discute as implicações do estudo para o entendimento da história mediterrânea contemporânea e sugere direções para futuras pesquisas. Essa estrutura reflete o compromisso dos autores com uma análise holística e interdisciplinar da história mediterrânea, abordando tanto aspectos ecológicos quanto sociais e econômicos. No capítulo 1 de The Corrupting Sea, intitulado The Mediterranean and the New Thalassology, Peregrine Horden e Nicholas Purcell discutem a importância de repensar o Mediterrâneo como uma unidade de análise histórica e ecológica, utilizando o conceito de talassologia, que se refere ao estudo das sociedades marítimas e de suas interações. Eles propõem um novo olhar sobre o Mediterrâneo, desafiando abordagens tradicionais e influenciados por pensadores como Fernand Braudel. Ideias principais do capítulo 1. 1. Revisão crítica das interpretações anteriores. Horden e Purcell começam o capítulo apresentando uma crítica às interpretações tradicionais da história mediterrânea. A obra mais influente nessa área foi O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Filipe II, de Fernand Braudel. Para Braudel, o Mediterrâneo era caracterizado por uma relativa estabilidade e homogeneidade geográfica e cultural, com uma grande continuidade ao longo do tempo. No entanto, os autores de Corrupting Sea questionam essa visão, argumentando que ela negligencia a diversidade interna da região e a complexidade das interações locais. 2. O conceito de nova talassologia. O termo talassologia vem do grego e significa o estudo dos mares. Horden e Purcell utilizam o conceito de uma nova talassologia para destacar a importância de estudar o Mediterrâneo como um sistema marítimo dinâmico e interconectado.
Eles sugerem que, em vez de focar apenas nas grandes civilizações e impérios, como Grécia e Roma, os historiadores deveriam prestar atenção às pequenas comunidades costeiras e às redes locais que formaram o verdadeiro tecido social e econômico da região. Mediterrâneo como uma unidade de análise histórica. Os autores defendem que o Mediterrâneo pode ser visto como uma unidade histórica, mas não de uma forma simplista ou monolítica. Para eles, a unidade do Mediterrâneo vem de sua característica mais marcante, a conectividade. O mar Mediterrâneo serviu como uma ponte natural, facilitando o comércio, a migração e a comunicação entre diferentes povos e culturas. Dessa forma, o Mediterrâneo é caracterizado não por uma cultura única, mas pela intensa interação entre uma diversidade de culturas. 4. Fragmentação e diversidade interna. Orden e Purcell destacam a ideia de que o Mediterrâneo é, na verdade, um mosaico de microecologias e microculturas, cada uma com suas particularidades. Em vez de uma unidade geográfica uniforme, o Mediterrâneo é composto de diversos ecossistemas que variam de planícies férteis a áreas montanhosas e regiões costeiras áridas. Essa diversidade interna cria um cenário onde as comunidades locais devem adaptar suas práticas de subsistência às condições ambientais específicas de cada área, o que contribui para a variabilidade cultural e econômica da região. Conectividade como conceito central. Um ponto central da análise é o conceito de conectividade, que os autores colocam como uma característica distintiva da região mediterrânea. Eles argumentam que, apesar da fragmentação ecológica e cultural, o Mediterrâneo se destaca pela forte rede de conexões estabelecidas ao longo da costa e entre as diversas ilhas. Essa conectividade permitiu o fluxo contínuo de pessoas, ideias, bens e influências culturais, tornando a região um espaço de intercâmbio dinâmico e constante. 6. Crítica ao determinismo ambiental. Os autores também fazem uma crítica ao determinismo ambiental, que argumenta que o ambiente físico determina diretamente as formas de vida e a organização social das comunidades. Em vez disso, Horden e Purcell sugerem uma abordagem mais complexa, na qual a interação humana com o ambiente é mediada por práticas sociais, culturais e econômicas. Isso significa que, embora o ambiente imponha certas limitações, são as escolhas humanas e as adaptações culturais que moldam as práticas econômicas e sociais. 7. Importância de uma abordagem interdisciplinar. Por fim, o capítulo destaca a necessidade de uma abordagem interdisciplinar para entender a história do Mediterrâneo. Os autores sugerem que, para estudar uma região tão diversa e complexa, é necessário integrar métodos de diferentes disciplinas, como história, arqueologia, ecologia e antropologia. Essa abordagem permite capturar melhor as múltiplas dimensões da vida mediterrânea, desde as mudanças ambientais até as interações culturais. Conclusão do capítulo. O capítulo 1 estabelece a base teórica e metodológica para o restante do livro. Horden e Purcell desafiam as interpretações tradicionais da história mediterrânea e propõem um novo paradigma centrado na diversidade ambiental e na conectividade social. Ao fazer isso, eles estabelecem uma nova forma de estudar o Mediterrâneo, enfatizando a importância de entender as redes locais e as adaptações ecológicas, em vez de focar exclusivamente nas grandes civilizações e narrativas imperiais. Essa nova perspectiva visa apresentar uma visão mais dinâmica e complexa da história mediterrânea, que leve em conta tanto as continuidades de longo prazo quanto as variações locais e temporais. No capítulo 2 de The Corrupting Sea, intitulado Fragments, Peregrine Horden e Nicholas Purcell exploram a noção de fragmentação como uma característica definidora do Mediterrâneo. Eles argumentam que essa fragmentação, tanto ambiental quanto social, é fundamental para entender a história e a ecologia da região. O conceito de fragmentação é apresentado em várias dimensões, abrangendo a geografia, o clima, as práticas econômicas e as dinâmicas sociais. Ideias principais do capítulo 2. 1. Fragmentação geográfica e ecológica. Orden e Purcell começam o capítulo analisando a complexidade geográfica do Mediterrâneo. A região é caracterizada por uma grande variedade de paisagens em uma área relativamente pequena. Isso inclui montanhas, planícies, vales férteis, áreas costeiras e ilhas, cada uma com microclimas e ecossistemas próprios.
Os autores destacam que essa fragmentação geográfica cria microecologias distintas, onde diferentes comunidades desenvolvem práticas de subsistência adaptadas às suas condições ambientais específicas. A diversidade de microecologias. O conceito de microecologias é central neste capítulo. Orden e Purcell usam esse termo para descrever pequenas áreas ecológicas que possuem características ambientais únicas e que influenciam diretamente as atividades humanas. Eles argumentam que, devido à fragmentação do terreno e à variação climática, o Mediterrâneo é composto de inúmeras microecologias, onde cada comunidade local precisa se adaptar de maneiras distintas. Isso resulta em uma diversidade de culturas agrícolas, sistemas de pesca e outras práticas econômicas. 3. Limitações impostas pela fragmentação. Os autores analisam como a fragmentação geográfica e ecológica impõe limitações significativas às comunidades mediterrâneas. As dificuldades de transporte terrestre, devido ao terreno montanhoso e irregular, fizeram com que a navegação marítima se tornasse o principal meio de transporte e comunicação. Essa dependência do mar facilitou a conectividade entre as comunidades costeiras, mas, ao mesmo tempo, reforçou o isolamento das áreas interiores e montanhosas. 4. Adaptações locais e diversidade de práticas econômicas. Orden e Purcell exploram como diferentes comunidades desenvolveram práticas econômicas adaptadas às suas microecologias. Por exemplo, comunidades situadas em áreas montanhosas podem ter se concentrado mais na criação de ovelhas e cabras, enquanto regiões costeiras poderiam se especializar na pesca e no comércio marítimo. Essa diversidade de práticas econômicas reflete as diferentes maneiras pelas quais as comunidades interagiram com seus ambientes locais. Interação e conectividade apesar da fragmentação. Embora o Mediterrâneo seja uma região fragmentada, os autores enfatizam que a conectividade entre as diferentes microecologias é uma característica central. Eles discutem como a fragmentação criou uma necessidade de troca e comércio, incentivando o desenvolvimento de redes de interação entre comunidades distintas. Assim, a fragmentação não leva necessariamente ao isolamento, mas sim à criação de uma complexa rede de relações econômicas e sociais que interligam as diversas partes da região. A fragmentação como fator de resiliência. Orden e Purcell também destacam que a fragmentação contribui para a resiliência das comunidades mediterrâneas. Ao viver em um ambiente tão diversificado e fragmentado, as populações locais desenvolveram estratégias flexíveis de adaptação às mudanças climáticas, políticas e econômicas. A capacidade de mudar rapidamente de uma atividade econômica para outra, dependendo das condições locais, é vista pelos autores como um elemento chave da resiliência das comunidades mediterrâneas. Mat 7. Fragmentação social e cultural. Além da fragmentação ecológica, os autores discutem a fragmentação social e cultural. O Mediterrâneo é uma região onde diferentes povos, culturas, línguas e religiões coexistiram e interagiram ao longo dos séculos. Os autores argumentam que essa diversidade étnica e cultural é, em parte, resultado da fragmentação geográfica, que criou barreiras naturais e incentivou o desenvolvimento de identidades locais distintas. A ausência de um centro unificador. Harding e Purcell destacam que, historicamente, o Mediterrâneo nunca teve um centro político ou econômico unificador permanente. Diferentes potências regionais, como as cidades-estado gregas, o Império Romano, o Império Bizantino e os califados muçulmanos, dominaram partes da região em diferentes períodos, mas nunca conseguiram controlar o Mediterrâneo como um todo. Isso reforça a ideia de fragmentação política, onde diversas entidades políticas coexistiram e competiram pelo controle de partes da região. 9. Fragmentação e continuidade histórica. Apesar da evidente fragmentação, os autores defendem que existe uma continuidade histórica que permeia o Mediterrâneo, possibilitada pela conectividade e pelas práticas compartilhadas. Eles sugerem que, embora as comunidades sejam distintas e adaptadas às suas próprias microecologias, há uma cultura mediterrânea subjacente que emerge das práticas comuns de adaptação ao ambiente, como a agricultura de sequeiro, vinha, oliveira e cereais, a pesca e o comércio marítimo. Conclusão do capítulo. No final do capítulo, Harding e Purcell reafirmam que a fragmentação é uma característica essencial do Mediterrâneo, moldando não apenas a paisagem física, mas também as interações sociais, econômicas e culturais.
Ao destacar a diversidade interna e as adaptações locais, os autores estabelecem um ponto de partida para uma análise mais detalhada das práticas cotidianas e das redes de conectividade que caracterizam a região. O capítulo 2, portanto, oferece uma nova maneira de entender o Mediterrâneo, não como uma unidade homogênea, mas como um conjunto de fragmentos interligados, onde a diversidade e a conectividade são fatores centrais para compreender sua história complexa e dinâmica. No capítulo 3 de The Corrupting Sea, intitulado Connectivity, Peregrine Harding e Nicholas Purcell exploram o conceito de conectividade como uma característica fundamental do Mediterrâneo. Eles argumentam que, apesar da fragmentação ecológica e social discutida no capítulo anterior, a conectividade foi um elemento chave na formação da identidade e na dinâmica da região. O Mediterrâneo é descrito como um mundo de ilhas, onde a proximidade relativa e as frequentes interações marítimas criaram uma rede complexa de trocas econômicas, culturais e sociais ao longo dos séculos. Ideias principais do capítulo 3. 1. O Mediterrâneo como um espaço conectado. Os autores começam o capítulo destacando o papel do Mediterrâneo como uma ponte natural que conecta diferentes partes da Europa, África e Ásia. Eles enfatizam que o mar, longe de ser uma barreira, funcionou historicamente como uma via de acesso que facilitou o movimento de pessoas, ideias e mercadorias. Essa conectividade é vista como uma característica essencial do Mediterrâneo, que contrasta com outras regiões mais isoladas ou menos acessíveis. Tudo redes de interação e comércio. Orden e Purcell discutem a importância das redes de comércio e interação que surgiram ao longo das costas mediterrâneas. Eles argumentam que essas redes não eram centralizadas em um único polo, mas sim descentralizadas e compostas de várias rotas e pontos de contato. As comunidades costeiras e insulares participavam de um intenso intercâmbio de produtos, desde commodities como trigo e azeite, até bens de luxo, como cerâmica e metais preciosos. Essa rede de comércio contribuiu para a disseminação de culturas, práticas e inovações tecnológicas. 3. A centralidade do mar na vida mediterrânea. O capítulo enfatiza o papel do mar como o principal meio de transporte e comunicação na região. As viagens por mar eram geralmente mais rápidas, baratas e seguras do que as por terra, especialmente em um terreno montanhoso e fragmentado como o do Mediterrâneo. Assim, o mar permitiu que comunidades distantes mantivessem contatos regulares, estabelecessem relações comerciais e culturais e trocassem informações e tecnologias. 4. Conectividade e urbanização. Os autores analisam a relação entre conectividade e urbanização no Mediterrâneo. Eles destacam que as cidades costeiras, como Atenas, Alexandria e Cartago, foram centros de conectividade e desempenharam papéis importantes como hubs comerciais, culturais e políticos. A urbanização no Mediterrâneo foi, em grande parte, impulsionada pela capacidade de estabelecer rotas comerciais e aproveitar as redes marítimas, o que possibilitou o crescimento econômico e a complexidade social dessas cidades. 5. Intercâmbio cultural e transmissão de ideias. Arden e Purcell exploram como a conectividade facilitou o intercâmbio cultural no Mediterrâneo. Ideias, religiões, tecnologias e práticas sociais foram disseminadas pelas rotas comerciais e de migração. Por exemplo, a difusão do alfabeto fenício, das técnicas de construção naval e das tradições religiosas, como o cristianismo e o islamismo, pode ser atribuída ao intenso contato e intercâmbio entre diferentes comunidades. O Mediterrâneo, portanto, funcionou como um espaço de contaminação cultural, onde práticas e ideias foram constantemente adaptadas e reinventadas. Mobilidade humana e migração. Os autores destacam a importância da mobilidade humana na conectividade mediterrânea. O movimento de pessoas, seja por migração voluntária, comércio, escravidão ou exílio, desempenha um papel crucial na formação das identidades locais e regionais. Eles discutem como mercadores, marinheiros, peregrinos e refugiados contribuíram para criar redes sociais e culturais complexas, que transcendiam fronteiras políticas e geográficas. 7. A conectividade como fator de resiliência. Arden e Purcell que a conectividade aumentou a resiliência das comunidades mediterrâneas, permitindo que se recuperassem mais rapidamente de crises como fomes e desastres naturais. Ao estabelecer redes de comércio e alianças sociais, as comunidades podiam acessar recursos e apoio externo em tempos de necessidade.
Essa capacidade de adaptação e recuperação facilitada pela conectividade é vista como um fator central na longevidade e estabilidade das civilizações mediterrâneas. 8. Conectividade e conflitos. Os autores também reconhecem que a conectividade não foi sempre pacífica ou harmoniosa. A intensa interação entre diferentes culturas e comunidades muitas vezes levou a conflitos e rivalidades, especialmente em áreas de interesse econômico estratégico, como rotas comerciais e portos importantes. No entanto, esses conflitos também contribuíram para moldar a dinâmica política e econômica do Mediterrâneo, criando complexas relações de poder e alianças. 9. A conectividade e a ecologia histórica. Por fim, Horden e Purcell conectam o conceito de conectividade à ecologia histórica do Mediterrâneo. Eles argumentam que a história da região deve ser entendida como o resultado das interações dinâmicas entre ambientes naturais e atividades humanas, mediadas pela conectividade. O intercâmbio de produtos agrícolas, o manejo de recursos hídricos e a adaptação a diferentes climas e solos são vistos como parte de um processo contínuo de interação e adaptação. Conclusão do capítulo. O capítulo 3 estabelece a conectividade como um dos conceitos centrais para compreender a história do Mediterrâneo. Horden e Purcell demonstram que, apesar da fragmentação física e cultural da região, as comunidades mediterrâneas estiveram profundamente interconectadas ao longo dos séculos, formando uma complexa rede de trocas econômicas, sociais e culturais. A conectividade é apresentada não apenas como um facilitador do intercâmbio, mas como uma força estruturante que moldou a evolução histórica e ecológica da região. Essa análise oferece uma visão multifacetada do Mediterrâneo como um espaço de intensa interação, onde a diversidade e a fragmentação coexistem com uma rede densa de conexões que promoveu o intercâmbio cultural, a inovação tecnológica e a adaptação social. No capítulo 4 de The Corrupting Sea, intitulado Isolation, Peregrine Horden e Nicholas Purcell exploram o conceito de isolamento e como ele se relaciona com a fragmentação e a conectividade discutidas anteriormente. Enquanto a conectividade caracteriza as intensas trocas no Mediterrâneo, o isolamento é o contraponto que destaca as barreiras geográficas, culturais e sociais que separaram comunidades e moldaram suas histórias. Este capítulo aprofunda a análise de como o isolamento coexistiu com a conectividade, influenciando as dinâmicas locais e as práticas adaptativas no Mediterrâneo. Ideias principais. 1. Definindo o isolamento no Mediterrâneo. Horden e Purcell começam o capítulo esclarecendo o que entendem por isolamento no contexto do Mediterrâneo. Eles argumentam que o isolamento pode ser tanto geográfico quanto social, refletindo as distâncias físicas e as barreiras culturais ou linguísticas que separaram comunidades. No entanto, o isolamento nunca foi absoluto, era uma condição relativa, influenciada por fatores ambientais, tecnológicos e sociais. 2. O papel do isolamento geográfico. Os autores discutem como a geografia acidentada do Mediterrâneo, com suas montanhas, ilhas e áreas costeiras fragmentadas, contribuiu para o isolamento de comunidades. Áreas montanhosas e ilhas pequenas, em particular, poderiam ser relativamente isoladas devido às dificuldades de acesso por terra e pela falta de infraestrutura de transporte. Isso levava muitas vezes a uma dependência maior dos recursos locais e a uma menor interação direta com o exterior. Isolamento e diversidade cultural. Horden e Purcell exploram como o isolamento geográfico contribuiu para a diversidade cultural e linguística no Mediterrâneo. Comunidades isoladas desenvolviam dialetos distintos, tradições religiosas próprias e práticas econômicas adaptadas ao ambiente local. Esse isolamento cultural foi exacerbado em algumas áreas por barreiras linguísticas, onde a falta de uma língua comum limitava o contato entre diferentes grupos. 4. O isolamento como estratégia adaptativa. O isolamento não era apenas uma condição imposta pela geografia, mas, em muitos casos, uma escolha deliberada ou uma adaptação às circunstâncias. Comunidades podiam buscar o isolamento para proteger-se de invasores, evitar conflitos ou manter tradições e práticas culturais específicas. Por exemplo, ilhas pequenas ou vales remotos eram refúgios ideais para grupos perseguidos ou minorias religiosas que buscavam manter sua identidade longe da influência externa.
5. Os limites da conectividade. Neste ponto, os autores voltam ao conceito de conectividade, argumentando que, mesmo no Mediterrâneo, onde o mar facilitava as trocas, havia limites para a conectividade. Fatores como a distância, o clima e as condições marítimas podiam criar períodos de isolamento temporário, especialmente durante o inverno, quando as viagens por mar eram mais arriscadas. Além disso, questões políticas e conflitos locais poderiam interromper as rotas de comércio e comunicação. 6. Impactos econômicos do isolamento. O capítulo explora os impactos econômicos do isolamento, destacando como comunidades isoladas desenvolveram economias de subsistência focadas na autossuficiência. Em áreas montanhosas ou ilhas pequenas, a agricultura de sequeiro, vinhedos, oliveiras, cereais e a pecuária de pequena escala eram as principais atividades econômicas. A falta de conectividade com mercados maiores limitava as oportunidades de comércio lá, mas também forçava as comunidades a maximizar o uso de seus recursos locais e desenvolver práticas de manejo sustentável. 7. Isolamento e identidade local. Horden e Purcell discutem como o isolamento influenciou a formação de identidades locais distintas. Comunidades que permaneceram relativamente isoladas desenvolveram uma forte sensação de identidade local, frequentemente definida em oposição aos outros de fora. Isso pode ser visto na persistência de tradições, costumes e práticas sociais que diferiam significativamente daqueles de regiões mais conectadas. 8. Isolamento religioso e cultural. Os autores destacam exemplos de isolamento religioso, como comunidades cristãs monásticas que deliberadamente se estabeleciam em lugares remotos para evitar as influências mundanas e focar na vida espiritual. Este tipo de isolamento religioso era uma forma de preservar e fortalecer a identidade religiosa, ao mesmo tempo que permitia a criação de centros de aprendizagem e práticas espirituais isolados das pressões sociais e políticas mais amplas. 9. Os desafios do isolamento. Orden e Purcell discutem também os desafios enfrentados pelas comunidades isoladas, especialmente em termos de segurança e sobrevivência. A vulnerabilidade a invasões, ataques de piratas e crises locais, como fome e epidemias, era exacerbada pela falta de acesso à ajuda externa rápida. O isolamento podia ser uma vantagem em tempos de paz, mas tornava as comunidades mais expostas a eventos extremos e menos capazes de se recuperar rapidamente de desastres. 10. Isolamento e interdependência. Apesar dos desafios, os autores argumentam que o isolamento não implica necessariamente autossuficiência total. Mesmo as comunidades mais isoladas ainda mantinham algum nível de interdependência com o exterior, seja através de visitas periódicas de comerciantes, de peregrinações religiosas ou de laços familiares que se estendiam além da região imediata. Isso mostra que o isolamento e a conectividade coexistiam, formando um espectro contínuo de interação no Mediterrâneo. Conclusão do capítulo. O capítulo 4 mostra que o isolamento, embora em muitos aspectos oposto à conectividade, foi igualmente fundamental para moldar a vida no Mediterrâneo. Orden e Purcell apresentam o isolamento não apenas como uma condição geográfica imposta, mas como uma escolha adaptativa e uma estratégia de sobrevivência para muitas comunidades. Eles argumentam que, ao estudar o Mediterrâneo, é necessário considerar tanto as forças que promoveram a conectividade, quanto aquelas que incentivaram o isolamento. A análise dos autores oferece uma visão complexa da ecologia social e econômica da região, destacando como o isolamento e a conectividade coexistiram e se influenciaram mutuamente. Essa dualidade moldou a diversidade cultural, as práticas econômicas e a estrutura social do Mediterrâneo ao longo dos séculos, criando um espaço onde a fragmentação geográfica e a conectividade marítima formavam um sistema dinâmico e interdependente. No capítulo 5 de The Corrupting Sea, intitulado Insularity, Peregrine Horden e Nicholas Purcell abordam o conceito de insularidade, ou seja, a condição de ser uma ilha ou de estar isolado como uma ilha. Este capítulo explora as particularidades das ilhas do Mediterrâneo e a forma como sua insularidade influenciou a vida econômica, social e cultural. As ilhas são vistas como microcosmos que refletem as dinâmicas mais amplas do Mediterrâneo, e sendo locais onde as tensões entre isolamento e conectividade são particularmente pronunciadas. Ideias principais do capítulo 5. 1. Insularidade como condição geográfica e cultural.
Orden e Purcell começam o capítulo discutindo o conceito de insularidade tanto em termos físicos quanto simbólicos. Geograficamente, as ilhas são áreas de terra cercadas por água, mas culturalmente a insularidade implica uma separação e distinção da vida continental. As ilhas mediterrâneas frequentemente desenvolveram culturas únicas e independentes, influenciadas pela sua localização e acessibilidade. 2. A diversidade das ilhas mediterrâneas. Os autores destacam a diversidade das ilhas mediterrâneas em termos de tamanho, recursos naturais e proximidade com o continente, desde grandes ilhas como Creta e Chipre até pequenas ilhotas desabitadas, cada uma apresenta características ecológicas e econômicas distintas. A variedade de paisagens insulares resultou em uma diversidade de modos de vida e adaptações locais, influenciando as práticas agrícolas, pesqueiras e comerciais. 3. Conectividade insular. Apesar do aparente isolamento, as ilhas mediterrâneas sempre tiveram um alto grau de conectividade. Orden e Purcell argumentam que as ilhas, devido à sua localização estratégica, frequentemente se tornaram centros de comércio, navegação e interação cultural. Muitas vezes, as ilhas atuavam como pontos de parada para navios mercantes, facilitando o intercâmbio de bens, ideias e tecnologias. 4. A insularidade e a segurança. A segurança é um tema central na análise da insularidade. Ilhas pequenas ou distantes do continente eram frequentemente vistas como refúgios seguros, especialmente em tempos de guerra ou conflito. Elas podiam servir como esconderijos para piratas, locais de exílio para governantes depostos ou pontos de refúgio para populações que fugiam de invasores. Contudo, essa percepção de segurança também poderia ser ilusória, uma vez que ilhas vulneráveis podiam ser facilmente sitiadas e isoladas. Economia insular. Os autores exploram a economia das ilhas e como a insularidade afetava suas práticas econômicas. Em ilhas com recursos limitados, havia uma forte dependência de produtos importados, especialmente alimentos e bens de luxo. Ao mesmo tempo, muitas ilhas se especializaram em produtos específicos, como sal, peixe, vinho e azeite, desenvolvendo economias baseadas no comércio marítimo. As limitações naturais, como a escassez de água e solo arável, também incentivaram a criação de práticas agrícolas inovadoras e de gestão sustentável dos recursos. Insularidade e identidade cultural. Orden e Purcell discutem como a insularidade contribuiu para a formação de identidades culturais únicas. As comunidades insulares frequentemente desenvolviam tradições, dialetos e práticas sociais distintas, reforçadas pela separação física do continente. Ao mesmo tempo, as ilhas estavam expostas a influências externas através do comércio e da migração, resultando em uma fusão cultural complexa. A identidade insular, portanto, era formada tanto pelo isolamento quanto pela conectividade. 7. A influência das rotas marítimas. As rotas marítimas desempenharam um papel crucial na definição da insularidade. Ilhas localizadas em rotas comerciais movimentadas, como Rhodes e Malta, frequentemente se tornaram importantes centros de comércio e cultura. Por outro lado, ilhas mais afastadas das rotas principais, ou aquelas que não possuíam portos naturais adequados, experimentaram maior isolamento e um desenvolvimento econômico mais lento. 1.8. A insularidade e o poder político. O capítulo também explora as implicações políticas da insularidade. Ilhas frequentemente desempenhavam papéis estratégicos nas disputas de poder entre diferentes estados e impérios. Controlar uma ilha poderia fornecer uma base naval, um ponto de controle sobre rotas comerciais ou um refúgio seguro. Por exemplo, as Ilhas Baleares e Chipre foram repetidamente disputadas por potências regionais ao longo da história. 9. Desafios da vida insular. Orden e Purcell examinam os desafios específicos enfrentados pelas comunidades insulares, como o acesso limitado a recursos e a vulnerabilidade a desastres naturais e mudanças climáticas. A escassez de água potável e de solo fértil era um problema comum, o que levou ao desenvolvimento de técnicas de agricultura de sequeiro e manejo cuidadoso dos recursos naturais. Além disso, o isolamento geográfico podia dificultar a recuperação após desastres, como terremotos ou invasões. 10. As ilhas como laboratórios de estudo histórico. Os autores sugerem que as ilhas mediterrâneas podem ser vistas como laboratórios naturais para o estudo de processos históricos e ecológicos. Devido ao seu tamanho limitado e à relativa simplicidade dos ecossistemas, as ilhas oferecem um ambiente controlado para observar a interação entre fatores ambientais e sociais.
A insularidade permite uma análise detalhada das adaptações locais e das mudanças históricas em escala reduzida, que pode fornecer insights sobre dinâmicas mais amplas no Mediterrâneo. Conclusão do capítulo. O capítulo 5 conclui que a insularidade no Mediterrâneo é um fenômeno multifacetado, caracterizado pela coexistência de isolamento e conectividade. As ilhas, embora geograficamente nunca foram inteiramente separadas do mundo mediterrâneo mais amplo, elas atuaram como pontos de encontro, locais de troca e centros de inovação cultural e econômica. Ao explorar a insularidade, Orden e Purcell destacam a complexidade das ilhas mediterrâneas e sua importância na formação da história e ecologia da região. Assim, o capítulo contribui para a compreensão do Mediterrâneo como uma rede dinâmica de espaços interconectados, onde as ilhas desempenham um papel crucial como mediadoras entre o isolamento e a conectividade. O capítulo 6 de The Corrupting Sea, intitulado Connectivity, explora um dos conceitos centrais do livro, a conectividade no Mediterrâneo. Peregrine Horden e Nicholas Purcell examinam como as interações e trocas entre diferentes regiões moldaram a paisagem econômica, social e cultural do Mediterrâneo. Este capítulo é fundamental para entender a tese dos autores de que a conectividade é uma força motriz essencial para a compreensão da história mediterrânea. Ideias principais do capítulo 6. 1. 1. Definindo conectividade. Os autores iniciam o capítulo discutindo o conceito de conectividade e sua importância para o estudo do Mediterrâneo. Diferentemente de uma análise focada apenas nas características geográficas ou culturais isoladas, a conectividade enfatiza as relações e interações entre diferentes comunidades. Orden e Purcell argumentam que a conectividade foi um fator determinante na formação das redes comerciais, políticas e culturais que caracterizam o Mediterrâneo. 2. Redes de troca e comércio. Orden e Purcell exploram como as rotas de comércio marítimo e terrestre conectavam diferentes partes do Mediterrâneo, facilitando a circulação de bens, pessoas e ideias. Mercadorias como azeite, vinho, cereais, metais preciosos e cerâmica eram trocadas extensivamente entre as regiões, criando uma economia interdependente. As redes de comércio não eram homogêneas, mas variavam de acordo com a época, os recursos locais e as condições políticas. Isso demonstra como a conectividade se adaptava a diferentes contextos históricos e ambientais. AP 3. Centros de conectividade. Os autores identificam certos locais no Mediterrâneo como centros importantes de conectividade, incluindo portos movimentados, ilhas estratégicas e cidades comerciais. Esses centros, como Alexandria, Constantinopla, Veneza e Marsella, atuavam como pontos de convergência para comerciantes, marinheiros e viajantes. Além de facilitar o comércio, esses centros eram locais de intenso intercâmbio cultural, onde ideias e práticas de diferentes regiões se encontravam e se misturavam. 4. Redes sociais e laços familiares. Além das trocas econômicas, Orden e Purcell enfatizam a importância das redes sociais e dos laços familiares na promoção da conectividade. As conexões familiares e as alianças de casamento frequentemente atravessavam fronteiras regionais, criando redes de apoio e cooperação que eram essenciais para o comércio e para a mobilidade social. Essas redes ajudavam a superar barreiras culturais e linguísticas, facilitando a comunicação e o estabelecimento de relações de confiança entre diferentes comunidades. 5. Mobilidade humana. O capítulo aborda a mobilidade humana como um elemento central da conectividade mediterrânea. Comerciantes, mercenários, peregrinos, escravos e imigrantes desempenhavam um papel importante na criação de conexões entre regiões distantes. Horden e Purcell discutem como a migração e a mobilidade contribuíram para a disseminação de ideias, práticas religiosas e tecnologias, transformando o Mediterrâneo em uma rede de migrações. Comunicação e transferência de conhecimento. A comunicação e a troca de conhecimento são outro aspecto crucial da conectividade. Os autores exploram como o intercâmbio de ideias, desde práticas agrícolas até inovações tecnológicas e filosóficas, foi facilitado pelas redes de comércio e imigração. Instituições religiosas e centros educacionais, como mosteiros e escolas filosóficas, também atuaram como focos de disseminação de conhecimento. Isso permitiu que inovações e tradições intelectuais se espalhassem rapidamente pelo Mediterrâneo.
Os limites e barreiras à conectividade. Orden e Purcell reconhecem que a conectividade não era ilimitada e que existiam barreiras significativas que dificultavam as interações entre diferentes partes do Mediterrâneo. Fatores geográficos, como cadeias de montanhas e desertos, e fatores políticos, como conflitos e rivalidades entre estados, poderiam restringir o movimento de pessoas e mercadorias. Além disso, barreiras culturais e linguísticas também podiam dificultar a comunicação e a troca. Conectividade ecológica. Os autores introduzem o conceito de conectividade ecológica, referindo-se às interações entre diferentes ecossistemas e paisagens do Mediterrâneo. A conectividade ecológica permitiu que práticas agrícolas, como a viticultura e a olivicultura, se disseminassem entre diferentes regiões, adaptando-se às condições locais. O comércio de produtos naturais, como sal, peixes e madeira, também refletia essa conectividade ecológica, onde recursos específicos eram exportados para áreas que não os possuíam. 9. Influência das rotas marítimas. A conectividade no Mediterrâneo foi amplamente facilitada pelas rotas marítimas, que eram as principais vias de transporte e comunicação. Os autores discutem a importância do mar como uma autopista líquida, que conectava cidades e ilhas, permitindo trocas mais rápidas e eficientes em comparação com as rotas terrestres. As condições climáticas e as correntes marítimas também influenciavam essas rotas, determinando os padrões sazonais de comércio e navegação. 10. A interdependência como característica definidora. O capítulo enfatiza a interdependência como uma característica definidora da conectividade mediterrânea. As diferentes regiões do Mediterrâneo dependiam umas das outras para obter recursos que não possuíam localmente, criando uma rede econômica complexa e interligada. Esta interdependência não era apenas econômica, mas também cultural, onde a troca de ideias e práticas sociais contribuía para um senso de identidade mediterrânea compartilhada. Conclusão do capítulo. O capítulo 6 conclui que a conectividade foi uma força central na formação da história mediterrânea, permitindo a criação de uma rede densa de interações que ligavam comunidades diversas. Orden e Purcell argumentam que a conectividade moldou o Mediterrâneo como uma unidade ecológica e cultural, onde diferentes regiões estavam interligadas por uma teia complexa de trocas econômicas, sociais e intelectuais. Os autores destacam que entender a conectividade é essencial para compreender a dinâmica histórica do Mediterrâneo, pois ela explica como uma região fragmentada geograficamente pôde desenvolver uma cultura e uma economia interdependentes. A conectividade, assim, é vista como uma característica fundamental que ajudou a moldar a diversidade e a resiliência do Mediterrâneo ao longo do tempo. No capítulo 7 de The Corrupting Sea, intitulado Microecologies, Peregrine Horden e Nicholas Purcell aprofundam a análise das microecologias no Mediterrâneo, um conceito essencial para entender a diversidade ambiental e cultural da região. Neste capítulo, os autores exploram como as variações ecológicas em áreas pequenas influenciam as práticas humanas, os modos de subsistência e as interações sociais. Ao focar nas microecologias, o capítulo revela as complexas adaptações locais que caracterizam o Mediterrâneo. Ideias principais do capítulo 7. 1. O conceito de microecologia. Orden e Purcell definem microecologia como pequenas áreas geográficas com características ambientais e ecológicas específicas que influenciam fortemente as práticas humanas locais. No Mediterrâneo, essas microecologias podem variar de vales férteis a colinas rochosas e áreas costeiras. Os autores argumentam que o Mediterrâneo é uma região marcada por uma diversidade de microecologias que coexistem em proximidade, criando um mosaico ecológico complexo. 2. A diversidade ecológica do Mediterrâneo. Os autores destacam a grande variedade de microecologias encontradas no Mediterrâneo. Em uma área relativamente pequena, podem ser encontrados diferentes tipos de solo, variações de altitude, microclimas e recursos hídricos variados. Esta diversidade cria uma multiplicidade de nichos ecológicos que moldam as atividades humanas e as estratégias de subsistência locais. Os habitantes do Mediterrâneo historicamente adaptaram suas práticas agrícolas, pesqueiras e de coleta de recursos para tirar o máximo proveito dessas condições locais específicas. Práticas agrícolas locais. Orden e Purcell exploram como as práticas agrícolas variam de acordo com as microecologias locais.
Em áreas com solo fértil e acesso à água, como vales e planícies aluviais, as culturas de cereais e vegetais são comuns. Já em encostas rochosas e terrenos áridos, práticas como o cultivo de oliveiras e vinhedos são predominantes, pois essas plantas são mais adaptadas a condições de seca e solos pobres. O uso de terraços nas encostas para cultivo também é uma adaptação a microecologias desafiadoras, permitindo o aproveitamento máximo de áreas íngremes. 4. Manejo dos recursos e manejo da água é um elemento central nas microecologias mediterrâneas. Orden e Purcell discutem como a disponibilidade e a gestão da água influenciam as práticas agrícolas e a organização social. Em áreas com escassez de água, como ilhas áridas e zonas montanhosas, técnicas como a construção de cisternas, sistemas de irrigação e aproveitamento de águas pluviais eram desenvolvidas para maximizar o uso do recurso. A gestão comunitária dos recursos hídricos também se tornou uma prática comum, refletindo a importância da cooperação para garantir o acesso à água. 5. Adaptações locais e resiliência. Os autores argumentam que as adaptações locais às microecologias resultaram em uma alta resiliência das comunidades mediterrâneas. As populações desenvolveram práticas adaptativas que permitiram enfrentar desafios ambientais, como secas, inundações e variações sazonais. Essas adaptações incluem a diversificação de cultivos, a criação de reservas alimentares e a utilização de técnicas agrícolas específicas para cada microecologia. Orden e Peirce sugerem que essa capacidade de adaptação foi um fator-chave para a sustentabilidade das sociedades mediterrâneas ao longo do tempo. A importância dos recursos locais. O capítulo destaca como o acesso a recursos naturais específicos moldou as microecologias e as economias locais. Por exemplo, áreas com acesso a recursos minerais, como cobre e ferro, desenvolveram indústrias de mineração e metalurgia, enquanto zonas costeiras ricas em pesca se especializaram na captura e no comércio de peixes. A abundância ou a escassez de recursos como madeira, argila e pedra também influenciou a construção e o artesanato locais, criando economias regionais especializadas. 7. Mobilidade e trocas entre microecologias. Orden e Purcell discutem como a conectividade entre diferentes microecologias permitiu trocas de recursos e práticas. Comunidades localizadas em áreas menos favoráveis frequentemente dependiam de trocas com regiões vizinhas para obter alimentos e bens que não podiam produzir localmente. Isso levou ao desenvolvimento de mercados regionais e rotas de comércio que conectavam diferentes ecossistemas, facilitando a circulação de bens e ideias. Assim, mesmo áreas isoladas em termos ecológicos estavam integradas em redes de troca mais amplas. 8. Microecologias e organização social. Os autores examinam a relação entre microecologias e organização social. Em áreas com recursos limitados, como encostas áridas ou ilhas pequenas, as comunidades tendiam a ser mais coesas e cooperativas, pois a gestão eficiente dos recursos era crucial para a sobrevivência. Em contraste, regiões com abundância de recursos podiam sustentar uma população maior e mais diversificada, levando a uma maior estratificação social e complexidade política. Orden e Purcell sugerem que as microecologias influenciaram a estrutura social e as formas de organização política de maneira significativa. O impacto das mudanças climáticas e ambientais. O capítulo aborda como mudanças ambientais, como variações climáticas, erosão do solo e desmatamento, afetaram as microecologias mediterrâneas ao longo do tempo. As flutuações no clima podiam transformar microecologias, tornando-as mais ou menos adequadas para certos tipos de agricultura ou pastoreio. As práticas humanas, como o cultivo intensivo e o pastoreio excessivo, também podiam degradar o meio ambiente local, forçando as comunidades a se adaptarem ou migrarem para áreas mais produtivas. 10. As microecologias como unidades de análise histórica. Finalmente, Orden e Purcell propõem que as microecologias são unidades úteis para a análise histórica. Elas permitem aos estudiosos focar nas adaptações locais e nas interações ecológicas em uma escala menor, que muitas vezes é negligenciada em análises macrohistóricas. Ao entender as microecologias, é possível obter uma visão mais detalhada das dinâmicas de subsistência e das práticas culturais no Mediterrâneo, revelando a complexidade das adaptações humanas à diversidade ambiental da região. Conclusão do capítulo. O capítulo 7 conclui que as microecologias são um aspecto fundamental para entender o Mediterrâneo.
Ao focar nas variações ambientais e nas práticas locais de adaptação, Orden e Purcell mostram como as sociedades mediterrâneas foram moldadas por seus ambientes imediatos e como desenvolveram estratégias para maximizar o uso dos recursos disponíveis. A diversidade de microecologias criou um mosaico de adaptações culturais e econômicas, refletindo a complexa interação entre natureza e sociedade. Os autores argumentam que, para entender a história e a ecologia do Mediterrâneo, é essencial considerar essas microecologias, pois elas revelam como as práticas locais contribuíram para a formação de uma rede interligada de comunidades adaptadas às suas condições específicas. Assim, o estudo das microecologias oferece uma perspectiva rica e detalhada das complexidades da vida mediterrânea, destacando a importância da adaptação local e da resiliência ecológica. O capítulo 8 de The Corrupting Sea, intitulado The Mediterranean and Its Boundaries, foca na questão das fronteiras e limites do Mediterrâneo, tanto em termos geográficos quanto culturais. Peregrine Harden e Nicholas Purcell exploram como as fronteiras da região mediterrânea foram historicamente concebidas, modificadas e transcenderam divisões físicas, políticas e culturais. O capítulo é uma reflexão crítica sobre o conceito de Mediterrâneo como uma entidade única e as dificuldades de delimitar seu alcance. Ideias principais do capítulo 8.1. A complexidade das fronteiras mediterrâneas. Harden e Purcell começam o capítulo destacando a complexidade de definir os limites geográficos do Mediterrâneo. Diferentemente de outras regiões delimitadas por fronteiras naturais ou políticas claras, o Mediterrâneo possui uma geografia fragmentada que desafia a categorização. As ilhas, penínsulas e estreitos criam uma rede de regiões conectadas, mas que também têm suas próprias identidades e ecologias específicas. 2. O conceito de Mediterrâneo como uma construção histórica. Os autores exploram como a noção de Mediterrâneo como uma unidade cultural e geográfica foi construída ao longo do tempo. Eles argumentam que o conceito de uma cultura mediterrânea é, em grande parte, uma construção histórica influenciada por diferentes impérios e civilizações que dominaram a região, como os romanos, bizantinos e otomanos. Cada um desses impérios impôs suas próprias interpretações sobre o que constituía a identidade e as fronteiras do Mediterrâneo. 3. Fronteiras naturais e culturais. O capítulo investiga a distinção entre fronteiras naturais, geográficas e fronteiras culturais. Os autores examinam elementos físicos como mares, montanhas e desertos, que tradicionalmente foram vistos como barreiras naturais, e analisam como esses elementos influenciaram o movimento e a interação entre as comunidades. Por outro lado, fronteiras culturais, linguísticas e religiosas também desempenharam papéis cruciais na definição de identidades regionais. Arden e Purcell argumentam que muitas vezes essas fronteiras culturais eram mais fluídas e permeáveis do que as fronteiras físicas. A permeabilidade das fronteiras. Uma ideia central deste capítulo é que as fronteiras do Mediterrâneo nunca foram completamente fechadas ou fixas. Ao contrário, elas sempre foram permeáveis, permitindo um fluxo constante de pessoas, bens e ideias. A permeabilidade das fronteiras facilitou a criação de uma rede interligada de cidades portuárias e centros de comércio. Isso resultou em uma região onde diferentes culturas se misturavam, influenciando-se mutuamente. Os autores destacam exemplos históricos de migração, comércio e conflito que ilustram essa permeabilidade. As fronteiras internas e externas do Mediterrâneo. Os autores fazem uma distinção importante entre fronteiras internas e externas. Fronteiras internas são as divisões dentro do próprio Mediterrâneo, como as divisões entre o Mar Adriático e o Mar Egeu, ou entre o norte da África e a Península Ibérica. As fronteiras externas, por outro lado, são os limites que separam o Mediterrâneo de outras regiões, como o deserto do Saara ao sul e os Alpes ao norte. Arden e Purcell exploram como essas divisões influenciaram as dinâmicas de interação e identidade dentro e fora da região. O impacto das mudanças políticas e imperiais nas fronteiras. O capítulo examina como as fronteiras do Mediterrâneo foram moldadas por mudanças políticas e imperiais ao longo dos séculos. O domínio de potências como o Império Romano, o Império Bizantino e o Califado Omíada alterou as divisões internas e externas da região, muitas vezes expandindo ou redefinindo os limites do que era considerado Mediterrâneo.
Os autores também analisam o impacto das guerras, conquistas e alianças diplomáticas na redefinição dessas fronteiras. 7. A interação entre mar e terra. Orden e Purcell enfatizam a importância da interação entre o mar e a terra na formação das fronteiras mediterrâneas. Embora o mar tenha sido uma via de conexão, ele também atuou como uma barreira para algumas interações. As costas mediterrâneas, com suas várias baías, portos naturais e estreitos, tornaram-se pontos de entrada e saída cruciais para comércio e migração. Os autores discutem como a proximidade das regiões costeiras facilitou trocas culturais e comerciais, enquanto áreas mais distantes do litoral tinham menos interação direta com o Mediterrâneo. Os limites ecológicos. Os autores abordam a questão dos limites ecológicos, discutindo como mudanças climáticas e ambientais afetaram as fronteiras do Mediterrâneo. Mudanças no nível do mar, erosão costeira e desertificação ao longo da história impactaram a habitabilidade e as práticas econômicas em diferentes áreas. As flutuações climáticas, como períodos de seca ou frio intenso, também tiveram influência na maneira como as comunidades definiram e interagiram com seus limites ecológicos. 9. Redes de conectividade transfronteiriça. O capítulo explora como redes de conectividade transfronteiriça transcenderam as divisões tradicionais. Mercadores, marinheiros, peregrinos e outros grupos moveram-se através das fronteiras, estabelecendo redes de contato e trocas que iam além das divisões políticas ou culturais. Essas redes ajudaram a criar uma cultura mediterrânea compartilhada, caracterizada por elementos comuns como alimentação, arquitetura e práticas comerciais, apesar das diferenças locais. A ideia de uma identidade mediterrânea. Os autores questionam se é possível falar de uma identidade mediterrânea unificada, dada a diversidade de culturas, línguas e religiões na região. Eles argumentam que, embora existam traços culturais compartilhados, como práticas alimentares e modos de vida costeira, a identidade mediterrânea sempre foi fragmentada e mutável, refletindo as múltiplas influências e interações ao longo do tempo. O conceito de Mediterrâneo como uma unidade é visto mais como uma ferramenta analítica do que uma realidade histórica fixa. Conclusão do capítulo. O capítulo 8 conclui que as fronteiras do Mediterrâneo são complexas, multifacetadas e constantemente em mudança. Orden e Purcell argumentam que, em vez de pensar o Mediterrâneo como uma região com limites fixos e estáticos, é mais produtivo vê-lo como um espaço de fluxos e interações, onde as fronteiras são flexíveis e permeáveis. As fronteiras mediterrâneas foram moldadas por uma combinação de fatores geográficos, ecológicos, políticos e culturais, resultando em uma região caracterizada pela diversidade e pela conectividade. Os autores sugerem que uma compreensão mais profunda do Mediterrâneo exige uma análise de como essas fronteiras foram negociadas e transcendidas ao longo da história, e como as interações entre diferentes comunidades contribuíram para a formação de um espaço cultural e econômico compartilhado, apesar das divisões existentes. Ah, no epílogo de The Corrupting Sea, Peregrine Harding e Nicholas Purcell sintetizam as principais conclusões da obra e discutem as implicações de suas abordagens para o estudo do Mediterrâneo e da história em geral. O epílogo oferece uma reflexão crítica sobre os conceitos explorados ao longo do livro e propõe novas direções para a pesquisa histórica e arqueológica da região. Ideias principais do epílogo. 1. O Mediterrâneo como uma unidade de análise complexa. Os autores reiteram a importância de estudar o Mediterrâneo como uma região marcada por sua diversidade ecológica, cultural e social, mas também como um espaço que compartilha uma rede intrincada de interações e influências mútuas. Eles argumentam que a ideia de uma unidade mediterrânea não deve ser entendida como homogênea, mas sim como uma complexa teia de microecologias e interações humanas, constantemente redefinidas ao longo do tempo. 2. Interação entre natureza e cultura. Uma das conclusões centrais é a inseparabilidade dos fatores naturais e culturais na formação da história do Mediterrâneo. Orden e Purcell enfatizam que o ambiente natural, com suas diversas microecologias, foi tanto uma limitação quanto uma oportunidade para as sociedades que habitaram a região. Assim, as práticas culturais, como agricultura, comércio e organização social, evoluíram em resposta direta às condições ecológicas, refletindo uma adaptação contínua ao entorno natural.
3. A importância das microecologias. O epílogo reforça a importância do conceito de microecologias para entender as dinâmicas históricas do Mediterrâneo. Os autores argumentam que, ao focar em pequenas unidades ecológicas e suas interações, é possível compreender melhor as adaptações locais e as estratégias de subsistência das populações. A análise microecológica permite revelar as variações significativas nas práticas econômicas e sociais em regiões muito próximas, mas com características ambientais diferentes. 4. Fluxos e conectividade. Os autores reafirmam que o Mediterrâneo deve ser visto como um espaço de fluxo constante, de pessoas, bens, ideias e práticas culturais. A conectividade marítima desempenhou um papel crucial na formação de redes de comércio, comunicação e migração. Mesmo áreas isoladas ou remotas estavam, de alguma forma, conectadas a redes mais amplas, influenciadas por fatores como navegação, comércio e contatos diplomáticos. Essa perspectiva desvia o foco de fronteiras fixas para um entendimento dinâmico de trocas e interações. 5. Adaptações e resiliência. O epílogo destaca a resiliência das sociedades mediterrâneas em face das constantes mudanças ambientais, políticas e econômicas. Os autores enfatizam como a capacidade de adaptação foi uma característica central das comunidades ao longo da história. A diversidade de práticas agrícolas, a gestão de recursos hídricos e as adaptações sociais demonstram uma flexibilidade que permitiu a sobrevivência e a prosperidade das populações, mesmo em condições desafiadoras. Repensando o Mediterrâneo na historiografia. A Orden e Purcell discutem como suas abordagens e métodos contribuem para um novo entendimento do Mediterrâneo na historiografia. Eles argumentam contra visões simplistas ou excessivamente deterministas que retratam a região como uma unidade cultural única ou como dominada por forças externas. Em vez disso, eles sugerem que o Mediterrâneo é melhor compreendido através de uma análise detalhada de suas variações locais e das complexas interações entre diferentes comunidades. 7. A crítica ao Mediterrâneo como fronteira de civilizações. Os autores questionam a tradicional narrativa que apresenta o Mediterrâneo como uma fronteira de choque entre civilizações, como entre o mundo ocidental e o oriental, ou entre cristãos e muçulmanos. Eles argumentam que essa visão simplifica a realidade da região, que na verdade foi um espaço de intercâmbio cultural e interação contínua. Ao invés de ser uma zona de confronto, o Mediterrâneo funcionou como uma ponte que facilitou a disseminação de culturas, ideias e inovações. 8. Novas direções para pesquisa. O epílogo também aponta para futuras áreas de pesquisa no estudo do Mediterrâneo. Horden e Purcell sugerem que investigações adicionais sobre microecologias, conectividade marítima e adaptações culturais poderiam expandir ainda mais a compreensão da história regional. Eles incentivam uma abordagem interdisciplinar que combine história, arqueologia, ecologia e antropologia para oferecer uma visão mais integrada e completa do Mediterrâneo. 9. O legado de longo prazo da abordagem proposta. Por fim, os autores sugerem que o modelo de análise detalhado e multiescalar desenvolvido ao longo do livro pode ser aplicado a outras regiões além do Mediterrâneo. A ênfase nas microecologias, na conectividade e nas adaptações humanas oferece uma nova forma de estudar regiões complexas e interconectadas, especialmente em contextos históricos onde fatores ambientais desempenharam um papel significativo. Conclusão do epílogo. Orden e Purcell concluem que o Mediterrâneo deve ser visto não apenas como uma região geográfica, mas como uma construção histórica moldada por uma longa tradição de interações humanas e adaptações ao ambiente. O epílogo reforça a importância de considerar o Mediterrâneo como um espaço de conexão, em vez de um espaço limitado por fronteiras fixas e intransponíveis. A abordagem holística proposta pelos autores, focada em microecologias e interações, oferece uma alternativa às narrativas tradicionais e contribui para um entendimento mais nuançado e dinâmico da história mediterrânea. Com isso, The Corrupting Sea se estabelece como uma obra fundamental para aqueles que desejam explorar as complexidades do Mediterrâneo, oferecendo uma nova metodologia e perspectiva para a análise histórica dessa região fascinante. The Corrupting Sea foi amplamente discutido na academia e recebeu avaliações mistas. A abordagem inovadora de Horden e Purcell, ao aplicar a perspectiva da longue durée à história mediterrânea,
foi vista como um grande avanço para entender as complexas interações ecológicas e sociais da região. O conceito de conectividade que eles introduzem foi especialmente elogiado, pois destaca as interações entre diferentes microecologias e como isso moldou as sociedades mediterrâneas ao longo do tempo. No entanto, algumas críticas significativas foram feitas. Uma das principais é que o livro carece de uma narrativa coesa e pode ser excessivamente fragmentado, o que torna a leitura desafiadora. Outros estudiosos apontaram que a ênfase na ecologia e nas microvariações pode ter negligenciado aspectos culturais e políticos importantes da região. Além disso, foi observado que a abordagem amplia excessivamente o conceito de Mediterrâneo, tornando difícil definir seus limites e, em alguns casos, diluindo as particularidades locais em prol de uma análise mais generalista. Acadêmicos como Michael Herzfeld criticaram a visão dos autores sobre a excepcionalidade do Mediterrâneo, questionando se a análise não perpetua um viés eurocêntrico. Apesar dessas críticas, o livro é considerado um marco para a historiografia mediterrânea e continua a influenciar estudos subsequentes sobre a região, especialmente aqueles focados em história ambiental e em conexões transregionais Vintinoy Source. Existem alguns livros contemporâneos e relevantes que abordam temas semelhantes aos explorados em The Corrupting Sea, de Horden e Purcell, focando na formação da Europa a partir da antiguidade e nas dinâmicas do Mediterrâneo. Esses trabalhos também exploram a história conectada e a ecologia humana da região. 1. The Boundless Sea, Writing Mediterranean History, de Peregrine Horden, é uma sequência indireta de Corrupting Sea. Nele, Horden explora como o conceito de conectividade mediterrânea evoluiu e foi aplicado em pesquisas subsequentes. O autor debate a continuidade das redes comerciais e culturais mediterrâneas, mesmo após o declínio do Império Romano, contrapondo-se à ideia de uma ruptura econômica completa entre a Antiguidade e a Idade Média. 2. The Inheritance of Rome, A History of Europe from 400s to 1000, de Chris Wickham, oferece uma análise abrangente da transição da Antiguidade Tardia para a Idade Média. Wickham desafia a narrativa de uma queda abrupta das estruturas romanas e enfatiza a adaptação e continuidade de práticas sociais e econômicas nas regiões mediterrâneas e além. Ele discute a influência das práticas agrícolas e de comércio romanas na formação das economias medievais europeias, uma temática que ressoa com as ideias de Horden e Purcell sobre a persistente conectividade mediterrânea 40 Source. 3. The Mediterranean World in Late Antiquity, AD 395-700, de Averill Cameron, examina as transformações na região durante a Antiguidade Tardia, focando nas mudanças culturais, políticas e econômicas. Cameron explora a continuidade e adaptação de instituições romanas nas áreas que compõem o Mediterrâneo, um tema que complementa a abordagem de The Corrupting Sea sobre o papel da ecologia e conectividade regional. Esses livros, junto com The Corrupting Sea, fazem parte de um debate contínuo sobre a importância do Mediterrâneo na formação da identidade e economia europeia, além de explorar diferentes perspectivas sobre a transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Eles fornecem uma base sólida para estudar as complexas interações culturais e econômicas que definiram a região e ajudaram a moldar o desenvolvimento da Europa como um todo.